Fala galera, beleza? Aqui é o professor Enio Lopes. A gente vai continuar aí com mais uma aula nossa de Fundamentos de Informática, mexendo aí no Microsoft Excel. E o assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele tem um pouco de relação com alguns temas que a gente já trabalhou nas últimas aulas. A gente viu ali recentemente as funções soma C, média C, que nada mais são situações em que você ou realiza uma soma ou calcula uma média, caso as condições que você especificar sejam contempladas. Então, o que isso significa? Por exemplo, aqui a gente tem uma tabela com várias colunas, aí uma coluna com nome, gênero, idade, estado, cargo, saldo bancário da pessoa, peso e altura. E assim como poderia ser qualquer outro tipo de dado. Então, só recapitulando a ideia do soma C. Como que ele funcionaria? Por exemplo, aqui se eu quisesse somar os saldos dessas pessoas, aí a gente tem aqui 40 pessoas, então vai até a linha 41, porque a primeira linha é nossa de cabeçalho. Então a gente tem vários salários aqui, mas vamos supor que eu não quero somar todos, eu só quero somar os salários das pessoas que sejam aí do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a função soma C, ela permitiria que eu realizasse uma soma mediante aí uma condição, ou seja, eu só realizaria a soma caso aquele item que eu especificasse atendesse o critério. Então, por exemplo, se aí fosse somar o saldo de todas as pessoas do sexo masculino. Então, ou seja, dentro desse intervalo ele só realizaria a soma caso a coluna correspondente ao sexo tivesse a informação masculino. Então aí essa função ela permitiria a gente trabalhar com múltiplos valores aí, múltiplas situações. Então facilitaria bastante o trabalho. É aquela mesma ideia de sempre, que assim como a gente dá um exemplo com poucas linhas, você pode fazer isso aí com uma planilha com milhares de linhas que o resultado também vai retornar e num tempo muito curto e evitar o trabalho repetitivo de forma manual. Então, a mudança aí em relação à função soma Cs para a função soma C é que na função que a gente viu anteriormente, no soma C, a gente faria isso apenas com um único critério. Já a função soma Cs, ela permite que a gente faça esse mesmo processo com dois ou mais critérios, ou seja, aqui nessa condição para realizar a soma do saldo, eu apenas especifiquei o sexo. Porém, eu poderia fazer isso com N outros itens. Por exemplo, eu poderia especificar sexo, um estado específico, uma idade ou de repente uma faixa de idade, até mesmo estabelecer o peso, a altura, ou qualquer outra coluna que você tenha que você consiga classificar e separar os itens ali. Então ela permite múltiplos critérios para você realizar a soma. Então, antes da gente calcular, eu fiz uma espécie de um resuminho aqui para a gente destrinchar a fórmula e entender como ela funciona. Então é mais ou menos o seguinte. Bom, deixei aqui. Soma 6, ele realiza a soma com múltiplos critérios. Então a fórmula, ou seja, o modo como a gente escreve a fórmula é o seguinte. Sinal de igual, para iniciar a fórmula. Soma Cs, aí a gente tem um Szinho aqui depois do soma C. Então, o soma Cs já traz a ideia do plural mesmo, ou seja, múltiplos critérios. E aí, dentro da fórmula, eu dei uma abreviada aqui e depois eu expliquei o que significa cada sigla para a gente entender melhor. Então, dentro dessa fórmula, o que a gente vai ter? O intervalo da soma, que é basicamente aquela mesma ideia que a gente tinha no soma C, que é o intervalo que de fato eu quero realizar a soma, caso atenda aquela condição que eu especificar, ou nesse caso aqui, as condições. E aí, a gente separa os itens aqui por ponto e vírgula, aí a gente tem aqui o item que eu abreviei como IC1, que seria de intervalo do critério número 1, ponto e vírgula, critério número 1.
ponto e vírgula, para separar mais um item, e C2, que seria o intervalo do critério número 2, ponto e vírgula, C2, que seria o critério número 2. Ou seja, o que isso vai significar? Bom, intervalo da soma. O que nós somaremos, caso atenda os critérios especificados. Intervalo do critério número 1. Bom, como eu posso ter múltiplos critérios, então eu tenho que separá-los. Ou seja, o primeiro critério que eu especificar, eu tenho que apontar o intervalo dele. O intervalo onde eu vou selecionar e procurar aquele critério específico. E, em seguida, eu tenho que informar qual que é esse critério. Então, basicamente vai ser intervalo soma, ponto e vírgula, intervalo do primeiro critério, ponto e vírgula, primeiro critério. Separa de novo por ponto e vírgula, intervalo do segundo critério, separamos mais uma vez, ponto e vírgula, critério número 2. E assim sucessivamente. Aí eu posso ter vários critérios, não necessariamente eu preciso trabalhar com 2, eu posso trabalhar inclusive com mais. E aí vai da complexidade do que você quiser realizar. Então, a estrutura é basicamente essa. Aí eu dei um exemplo aqui embaixo. Ó. Vamos lá. Exemplo. Soma do saldo bancário. Então, o saldo bancário está aqui. Ó. Vou até já deixar essa área aqui de verde para a gente identificar melhor. Então, soma do saldo bancário das mulheres aposentadas. Então, vamos lá. Tá vendo que aqui eu já até separei em cores diferentes, ou seja, eu estabeleci dois critérios aqui, ó. Eu quero somar o saldo bancário das mulheres que sejam aposentadas. Então, que a gente tem aqui no gênero, a gente vai ter que procurar o gênero feminino. E aqui no cargo, a gente vai ter que procurar aqueles que sejam aposentados. E quando a gente trabalha com múltiplos critérios, ele apenas vai considerar para a soma aqueles casos que atendam os dois critérios que eu especifiquei. Então, se for do sexo feminino, porém não for aposentado, ele não vai somar. Da mesma forma, se for aposentado, mas não for do sexo feminino, ele também não vai somar. Então ele só vai somar aqueles casos que atendam as duas condições que eu especifiquei, que sejam mulheres e que sejam aposentadas. Então, como que ficaria a nossa fórmula? Bom, o intervalo da soma. Qual que seria o intervalo da soma? Como eu já falo aqui, é a soma do saldo bancário. Então, vamos deixar de verde aqui. Soma do saldo bancário das mulheres aposentadas. Então, o intervalo de soma seria o intervalo do saldo bancário. Seria essa região aqui que eu já colori de verde, que seria basicamente, ó, quando a gente seleciona, ele já aponta pra gente. Ó. Então, seria aqui, ó, o intervalo aí de F2 até F41, que é onde estão os saldos bancários de todas as pessoas da nossa tabela. Bom, seguida aí. Então, vamos para o intervalo do critério número 1. No caso aqui, sexo. Então, o intervalo onde estão os gêneros. Bom, se eu quero procurar as mulheres, então o gênero feminino é o critério que eu especifiquei, eu tenho que varrer essa informação no intervalo onde estão contidas as informações referente ao gênero dessas pessoas. E aí, então, o intervalo do critério número 1 vai ser esse intervalo aqui, ó, onde estão as informações. E aí a gente tem aí de B2 até B41. Bom, consequentemente, o critério número 1 diz respeito ao intervalo do critério. Então, se o meu intervalo do critério é onde estão os gêneros, o critério para eu selecionar ali vai ser gênero feminino. Isso a gente vai separando os itens por ponto e vírgula. Segundo caso aqui, ó. Aí sim, agora eu vou pegar aquelas que foram aposentadas. Então, o intervalo do critério número 2 é onde estão os cargos aqui, ó. Então, vai lá de E2 a E41, E2, 2 pontos, E41, que é o intervalo, né?
onde estão contidas essas informações referente aos cargos. E o critério número 2 é aposentado. Aí, gente, notem aqui algumas questões em relação às palavras. Apesar de que no exemplo eu ter colocado as mulheres aposentadas, bom, a gente tem que ver de que forma isso está escrito aqui na planilha. Então aqui na planilha eu coloquei aqui no gênero feminino ou masculino. Ou seja, se eu escrever aqui como critério mulheres, ele não vai achar a palavra. Então ele não vai achar a palavra correspondente e não vai funcionar. Então eu tive que adaptar para coincidir com o que está escrito na tabela. Que aí no caso vai ter masculino ou feminino. Então no caso eu teria que procurar feminino. Da mesma forma é o cargo. No cargo aqui eu estou procurando as mulheres que são aposentadas. Porém, nessa coluna aqui, todos os cargos eles estão no masculino. Então, se está terminado em o, ou seja, se está aposentado, caso eu procure a palavra aposentados, ele não vai achar um valor correspondente. Então, eu teria que adaptar minha fórmula também de acordo com como as funções estão, de acordo com como os dados estão representados na planilha. Então, se eu escrever uma palavra de uma forma diferente ou mesmo no plural, ele não vai coincidir. Se ele não coincidir, ele não vai achar o resultado correspondente, ele não vai contabilizá-lo. Bom, então, como que ficaria a nossa fórmula? Igual, soma Cs, aí a gente teria, deixa eu abrir aqui, fica melhor, na forma já calculada, a gente teria aqui, ó, então, o primeiro item seria o intervalo da soma. Como a gente vê, ó, ele pega aqui onde estão os saldos bancários de todas as pessoas. Segundo item nosso é o intervalo do critério número 1. Intervalo do critério número 1, critério aí são as mulheres, então é o intervalo onde estão contidos aí os gêneros das pessoas da nossa tabela, que é aqui do B2 até o B41, certo? Separo ponto e vírgula de novo, aí aqui está o meu critério, ó. Como é palavra, eu sempre coloco entre aspas duplas, então eu vou procurar nesse intervalo aqui de B2 a B41 a palavra feminino, ou seja, toda vez que ele achar a palavra feminino, ele vai estar atendendo esse critério especificado aí. Em seguida, vem meu intervalo do critério número 2, que eu vou procurar agora aquelas que são aposentadas. Critério número 2 é aposentado, então ele está procurando ali, ó, no intervalo de E2 a E41, que é esse intervalo aqui que está circulado de roxo aí. Então, a gente consegue identificar. O próprio assistente do Excel, ele vai marcando e separando por cores ali as células e os intervalos para a gente identificar melhor. E é isso. Então, gente, essa é a função soma-cs, que realiza somas aí, considerando múltiplos critérios. E aí ele trouxe o resultado para a gente, aí, ó, 97.987. E aí a gente pode fazer aquela provinha real que a gente sempre calcula lá. Vamos separar aqui. Eu vou marcando de amarelo aquelas mulheres que forem aposentadas. Então vamos lá. Aposentado. Notem, ó, que mesmo para fazer isso manualmente, é bem trabalhoso, você tem que ficar cruzando as informações aí. Você fazer isso um a um pode provocar um erro, porque tudo que a gente faz manualmente é passível de erro, então você tem que ficar olhando com cuidado, principalmente que você tem informações em múltiplas colunas. É bem mais trabalhoso. Um, dois, três, quatro, 5. Eu acho que são só essas. Vamos ver se eu não deixei passar batido nenhum ali. Vou também marcar o saldo bancário delas para a gente fazer a soma. Vamos lá.
Vamos fazer isso manualmente, então. Ó. Primeiro saldo bancário, mais segundo saldo bancário. Opa. Esqueci essa. Agora vamos para essa. Então lá, F2, F15, F21, F24 e F41. Ele já coloriu eles aqui para mim, para eu identificar. Vamos somar para ver se é isso. Aí, ó. Então, o valor foi o mesmo. Fizemos de uma forma manual. Vocês viram aí que tomou um pouquinho de tempo, aí já demandou um pouco mais de atenção. Tive que ficar comparando para fazer isso manualmente. E isso porque eu varri apenas 40 linhas aí. E desse mesmo problema eu poderia ter que varrer aí 40 mil linhas. Então, assim, seria bem mais trabalhoso, bem mais perigoso na questão da facilidade de erro, por conta de ter que fazer isso um a um e pegando eles manualmente, às vezes pode passar batido. Então, gente, essa é a função soma Cs. É bem fácil de usar, ainda mais que a gente já entendeu o conceito original do soma C. E é isso. Agora, vamos para essa outra aqui. É a mesma tabela, tá? Só que, ao invés de usar o soma Cs, agora a gente vai usar o média Cs. Que, assim como o soma C, ela tem a mesma ideia também. Nesse caso, a gente vai calcular a média com múltiplos critérios. Então, assim como o média C e o soma C eles tinham a estrutura idêntica, com o média C vai ser a mesma coisa também do soma C. Então, sem mais delongas aí, ó, a fórmula é média C. Aí dentro dela vai ter o intervalo da média, ou seja, o intervalo de itens que calcularemos a média caso atenda os critérios. E a gente tem aí o IC1, que é o intervalo do critério número 1, critério número 1, intervalo do critério número 2, critério número 2, que é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá no soma Cs, ou seja, eu vou ter os critérios e os respectivos intervalos dele para saber onde que a gente vai procurar aquela informação. Então, vamos aqui com um exemplo prático para a gente ver como que funciona essa fórmula. No caso aí, ó, média de idade dos homens de São Paulo. Então, vamos lá. Intervalo médio. O intervalo... Opa, que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do outro, então... Estava igual ao da soma. Aqui eu quero o intervalo das idades, porque eu quero saber a média de idade dos homens de São Paulo, então o intervalo da média vai ser o intervalo das idades, que vão estar contidas aqui na coluna C. Tela de roxo ali. Então na coluna C estão as idades. Intervalo do critério número 1. Bom, se o critério número 1 são os homens, então o intervalo onde estão os gêneros. Os gêneros estão aqui na coluna B, de B2 até B41, e o critério que a gente vai utilizar é gênero masculino, ou seja, a gente vai procurar aqui, dentro desse intervalo de B2 a B41, toda célula que tiver o gênero masculino. Em seguida, a gente vai procurar aí quem é de São Paulo. Então, o intervalo do critério número 2 é o intervalo onde estão os estados aqui, que é de D2 até D41. E o critério número 2 é o estado de São Paulo. E aí, mesma coisa. A gente utilizou aqui o tio em São Paulo, então assim, para acentuação também vale a mesma regra. Se eu escrevi São Paulo com o tio aqui, eu tenho que procurar ele no meu critério com o tio também. Caso contrário, ele não vai falar que é idêntico, né? Não vai dar um resultado idêntico. Então, como que ficaria essa função? Bom, vamos lá. Média Cs. Vou clicar aqui que fica mais fácil.
Então, primeira coisa que a gente pega, o intervalo da média. Média das idades. Elas estão aqui de C2 a C41. Segundo item, intervalo do critério número 1. Bom, critério número 1 são os gêneros. Os gêneros estão aqui de B2 a B41, porque o critério que a gente vai procurar aqui é aqueles que sejam do sexo masculino. Então, esse é o nosso critério, que está aqui, entre aspas duplas, nosso terceiro item. Em seguida, a gente vai procurar os estados. Então, a gente vai varrer a coluna onde estão os estados, que é o intervalo de D2 até D41. Vai estar aqui com a borda roxa para a gente identificar melhor. Separamos mais uma vez por ponto e vírgula. Aí assim a gente vai colocar o critério que a gente vai procurar dentro desse intervalo. Que no caso, dentro dos estados, a gente vai procurar especificamente o estado de São Paulo. Ou seja, ele vai varrer as colunas dos gêneros e dos estados, e aqueles que na mesma linha coincidirem tanto o sexo masculino quanto o estado de São Paulo, eles vão guardando aquelas idades e vão somando elas, de modo que no final, dentre eles, se calcule a média de idade. Então, como que isso ficaria? Bom, a gente teria aqui uma média de 49,88. Vamos fazer isso aqui na prática. Então, vamos procurar aqui os homens que moram em São Paulo. Bom, a gente tem aqui o primeiro. Vou marcando eles de amarelo. Mais um. Mais um. Aqui a gente tem dois. Notem que mesmo numa planilha pequena, é um negócio que é trabalhoso, você tem que ficar olhando com cuidado, principalmente quando você tem que ficar cruzando informações de uma coluna com a outra. Então, a chance de errar, ela existe. E eu acho que são só esses. Bom, então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 pessoas, vamos calcular a média deles. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso de duas formas. Primeira é ir lá. Abre parênteses. C5 e C8 mais C11 somar todos eles. E eu sei que são 8 itens e divido por 8. Notem que quando eu faço isso, por que eu coloquei os itens entre parênteses? Porque foi aquilo que eu já expliquei logo nas primeiras aulas. O Excel ele segue a mesma lógica matemática aí que a gente usa nas expressões numéricas. Então, ele vai sempre forçar a operação da divisão antes que a adição. Ou seja, se eu não separasse entre parênteses esses itens, ele ia dividir aqui o valor de C34 por 8 e depois ia somar todos eles. Então a gente teria um resultado errado. Dessa forma, eu forço primeiro a fazer a soma de todas as células e depois que tiver somado todas elas, aí sim eu divido por 8. E aí, manualmente, a gente teve aí 49,875. Como eu arredondei ali para duas casas decimais, a gente faz por aqui, ó. Então, ele arredonda o valor, a gente chegou no mesmo valor. Mas também teria uma forma mais fácil que a gente já viu como calcular aquilo ali, que seria usar a função média. Poderia usar a função média e aí colocar dentro dela todos os itens que eu quisesse calcular a média, separando eles por ponto e vírgula.
E aí a gente chegaria também no mesmo resultado. Então, existem vários caminhos de fazer, uns mais fáceis, outros mais difíceis, e é isso aí. Então vocês viram que tanto a função soma Cs quanto a média Cs, elas auxiliam bastante para a gente realizar essas operações aí. E assim como a gente faz com planilhas pequenas, a gente consegue fazer isso com planilhas grandes, então elas permitem que a gente consiga extrair valores, extrair informações ali, sem ter que ficar revirando a planilha de ponta cabeça, comparando coluna. Você ganha tempo, você diminui a chance de erro, então é uma mão na roda. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Na próxima aula a gente continua um pouquinho mais aí. Tem uma outra que a gente vai ver ainda, uma outra função, que é parecida com essas, que é o conte Cs, que ele faz a contagem aí de múltiplos itens. Aliás, de múltiplos itens não, é a contagem de itens seguindo múltiplos critérios. Só que como ela é um pouquinho diferente dessas aqui, e ela inverte a ordem, vou deixar ela para a gente trabalhar na próxima aula, aí a gente já faz uma atividade envolvendo essas três formas, tudo bem? Obrigado, galera, um abraço, até a próxima.